O violão ele nasceu com 6 cordas, né? E essa sétima corda, o pessoal fala que a sétima corda, na verdade, ela foi criada por um violonista brasileiro no começo do século, né? Onde ele colocou uma sétima corda para utilizar o violão no gênero choro, né? Para tocar o chorinho, né? Então, na época não tinha essa sétima corda para fabricar, e a pessoa que criou essa sétima corda no violão, ela pegou uma corda do violoncelo e colocou no violão e criou um violão de 7 cordas para acompanhamento do choro, né? Para fazer aquelas baixarias e tal, né? Que legal, que legal. Viu, Toninho, assim, você nasceu em Ourinhos, né, e você sempre ficou em Ourinhos, como que foi, assim, né, você falou que só tinha um parente que tocava acordeon, né, mas você procurou, ou você estudou sozinho, assim, eu queria falar um pouquinho, né, a formação, assim, de tudo mesmo, assim, você teve professores, sempre, você falou que teve um professor aqui que você não teve, né, não teve como fazer aula, e pra fora, você estudou pra fora também, como que foi a sua vida? Sim, então, eu vivia em Ourinhos até os 21 anos, né? E nesse período que eu estudei um pouco de música aqui, eu fui estudar leitura musical, né? Solfejo com o maestro Américo, né? O maestro Américo da banda que faz parte da história da música de Ourinhos, por ter formado tantos músicos, ter ensinado tantos músicos a ler partitura, a tocar instrumentos, sobretudo instrumentos de sopro, né? O maestro Américo, ele é avô do maestro Ilcinho, né? Que atualmente dirige a Escola Municipal de Música, que também segue a tradição do avô com sopros, né? Mas eu aprendi a leitura com o maestro Américo e depois, na época, a gente não tinha muito material de música, a gente não tinha muitas publicações nacionais, só tinha material importado. Então, a gente tinha que pesquisar muito, né? Na minha época, a gente aprendia muito música tirando música de ouvido dos discos. Então, era o vinil, né? A gente colocava agulha no vinil, colocava o disco para rodar e tirava nota por nota das músicas. A gente aprendia muito música tirando música de ouvido. É bom escutar um pouco da história, né? Porque você, assim, o que eu conheço você em Ourinhos, assim, é um grande professor e que nem a gente bem que é um tiozão mesmo do choro, né? Que é uma referência aí de muitos violonistas aí de Ourinhos e região, né? Também queria falar um pouco, Toninho, como que tá, assim, as datas, como você tá trabalhando com música, você tem algum projeto seu que você está trabalhando agora? Atualmente, o que você anda fazendo, assim, nesse cenário musical? Então, de uns anos para cá, eu venho desenvolvendo um trabalho com o choro, né? A gente teve os festivais de música, tivemos 8 festivais de música aqui em Ourinhos, e a gente teve uma troca de informação muito grande nesses festivais, né? Teve os workshops de choro, e a gente fez um trabalho de pesquisa legal com o choro, né? Então temos o grupo de choro, que é o choro bem temperado. Que legal. Então, e além de compositor, você é arranjador também, né? E assim, eu queria que você falasse um pouco, quando você chega na sua casa, né? O que você escuta? Qual foi a sua escola, não de professores, né? De disco, mano. Queria que você falasse um pouco da referência musical que você viveu, né? Então tem gente que estuda rock, tem gente que estuda jazz, tem gente que estuda choro, tem gente que estuda samba, né? Então queria que você falasse um pouco da sua formação. O que você escuta? O que você escuta hoje? O que você escutou quando você era menino, vamos dizer? Eu ouvi todo tipo de música desde criança. Então, como qualquer garoto, eu ouvi rock, né? Ouvi música internacional,
que era muito forte assim na época. E depois as rádios começaram a veicular a MPB, a música popular brasileira. A coisa começou a pegar mais, né? Então aí vieram aqueles grandes compositores da música popular, que foram, né, Chico Buarque, João Bosco, Gilberto Gil, Caetano Veloso, todos aqueles grandes compositores, né? Tom Jobim. Aí eu passei por essa escola também, ouvi bastante a nossa música, né? Porque o jovem, às vezes, ele começa o primeiro contato com a música quase sempre através da música americana, né? Nós temos uma mídia bem forte em relação a essas músicas, então a gente começa ouvindo bastante essas músicas. Depois a gente começa a tomar contato com aquela música que é feita aqui na nossa aldeia, né? Que é a música brasileira. E aí eu fui conhecendo os vários estilos de música. Hoje eu ouço todo tipo de música, eu ouço música americana, eu ouço música francesa, música étnica, ouço música erudita, ouço música popular, ouço choro. Eu não tenho, a gente chega num ponto que a gente não tem mais fronteiras para ouvir música. Bacana. Bom, então a gente vai dar um intervalinho agora. E eu queria que você encerrasse com uma música, pode ser? Vamos lá então. Bonito acorde, Toninho. Lindo mesmo. Essa música eu não conheço, Toninho. De quem que é essa música? Essa música eu compus quando eu comecei a estudar violão clássico, né? Aos 21 anos eu fui para São Paulo, aí fiz alguns cursos e estudei violão clássico. E aí dediquei essa peça, né, para minha professora de violão, a grande concertista Cristina Azuma. Então essa peça ela se chama Crisálidas, né? E é a primeira de uma série de peças que eu fiz depois. Que legal. Então, assim, quando eu me referia ao acorde, que eu achei bonito, né? Você pode dar aquele acorde de novo? Pode ser? É um acorde muito forte, né? Esse que é o acorde que a gente chama de acorde dissonante, seria isso ou não? Ele pode ser considerado um acorde dissonante, né?
Antigamente se dividia os acordes entre consonantes e dissonantes.